Olá, amados irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos. Vamos dar continuidade nesses estudo bíblico da Palavra de Deus, para a glória de Deus, para a graça que há em Cristo. Estou terminando o capítulo hoje de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Após o apóstolo Paulo ter sofrido junto com os presos, que Paulo estava como prisioneiro. Paulo chega aqui na ilha de Malta, né? E nós vemos aqui coisa interessante, e a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo chega na cidade de Roma. Capítulo 28, versículo 1 diz assim: Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. E os nativos usaram conosco de muita bondade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Versículo 3. Havendo Paulo, ajuntando feixe de gravetos, colocou fogo neste monte de víbora, e uma víbora, fugindo do calor, acendeu-se a sua mão. Versículo 4. Quando os nativos viram que a serpente pendurava na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois embora salvo do mar, e a justiça não deixa viver. Então aqui, irmãos, eles pegaram os gravetos, e quando eles foram mexer naquele graveto, uma víbora venenosa pica o apóstolo Paulo. E aqueles homens ficaram admirados de tudo o que aconteceu no mar. Sofreu naufrágio, o navio se despedaçou, e onde o Senhor falou com ele que nenhum deles se perderia. Agora Paulo chega na cidade de Malta. Aqui se cumpre o que o Senhor Jesus disse, que se algum animal, alguma víbora, alguma cobra, alguma serpente lhe picar, mal nenhum farão. Mas olha o que os homens ficaram espantados através disso, porque era um animal super venenoso. Versículo 5. E sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Versículo 6. E eles esperavam que Paulo viesse inchar o cai morto, e de repente, tendo esperado muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e dizia que era um deus. Versículo 7. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertencia a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu, hospedou bondosamente por 3 dias. Versículo 8. E o de cama, doente com febre, com desinteria, e Paulo foi vê-lo, e tendo imposto as mãos, o curou. Quer dizer, foi o Senhor que curou, não foi o apóstolo Paulo. Isso será feito através do Senhor, através de Cristo. Feito isso, vieram também com ele, e os demais foram curados. E estes nos prestarem muitas honras, e quando embarcaram, providenciaram todas as coisas que necessitamos. Agora aqui, Paulo agora vai para Roma, né? Tudo que se indica aqui, Paulo, ele foi morto em Roma, porque aqui Paulo estava preso, né? Tudo que se indica aqui, o apóstolo Paulo, ele foi condenado em Roma. Mas de todas estas, a maioria de algumas cartas deles, Paulo foi feito na prisão, ele escrevendo as cartas, o qual nós vamos chegar, né? Carta de Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer que é a carta de prisões. Versículo 11. 3 meses depois, partiram para um navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha
por emblema Castor e Pollux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. E dali indo, costeando, viemos a Régio, soprando. No dia seguinte, o vento sul, chegamos em 2 dias em Petúlio, aonde achamos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles 7 dias. Assim, nos dirigiu a Roma. E os irmãos de lá, tendo recebido notícias das nossas, saíram para o nosso encontro até a praça, o apoio e 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e encorajou-se. O versículo 16. Logo que chegando a Roma, o oficial entregou os presos e ao general ao exercício, mas Paulo foi permitido morar na parte com um soldado que o guardava. Então, tudo que indica, amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele chega a Roma, ele ficou preso domiciliarmente, né? Quer dizer, não ficou junto com os presos, ele ficou preso domiciliarmente. Versículo 17. 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, quando eles reuniram Paulo e disse: irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Então, o que acontece aqui, irmão? Desde quando Paulo foi preso lá em Jerusalém, a ideia dos judeus era condenar Paulo, o apóstolo Paulo, à morte. Mas desde lá, o Senhor falou que seria com ele, que ele não morreria até aquele momento que ele tinha que anunciar o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Agora aqui Paulo chega na cidade de Roma, chega na Itália. O versículo 20. Por esta causa chamei para vos falar, por causa da esperança que Israel, estou preso com estas algemas. Então eles disseram: não nos recebemos da Judéia cartas a respeito, não veio aqui irmãos algum que contasse, que falasse mal de ti. No entanto, bem, queiramos ouvir de ti o que pensais, porquanto esta seita sabemos que em toda parte fala contra ela. Quer dizer, Paulo aqui está falando, né? Estão falando aqui a respeito da seita. Que seita? É questão do cristianismo, daquilo que Paulo estava pregando, o evangelho que Paulo estava anunciando Cristo Jesus. E aqui é que Paulo, ele vai falar a questão da rejeição que os judeus tiveram com a Messias prometido. Porque João vai dizer assim, ó: eu vim para o que era meu, mas os meus não receberam, mas todos quanto receberam, dere o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, para o homem se tornar filho de Deus, ele precisa passar pela pessoa de Cristo. Porque João vai testificar isso, se eu não me falha a memória, João 14, 6, onde Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí Paulo vai dizer ao nosso jovem Timóteo, que ele é o mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. O versículo 23, havendo ele mandado um dia, muitos foram com ele, aonde estava orando, os quais explicava com bom testemunho no reino de Deus, e procuravam convencer a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés e pelos profetas, desde a manhã até a noite. O que Paulo aqui? Paulo estava pregando a lei? Não, Paulo não estava pregando a lei. Paulo estava pregando a graça, ele estava anunciando a Cristo, ele estava testificando que lá nos profetas, lá nos pais, falava da pessoa de Cristo, que Cristo viria como homem, se encarnou de forma humana
morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Então Paulo aqui estava testificando. Então não tinha como Paulo anunciar Cristo se ele não falar a respeito dos profetas que anunciaram a Jesus. Então isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Então e alguns eram convencidos pelo que Paulo, o que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair. E havendo Paulo dito estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui Paulo, ele vai falar dos judeus que rejeitaram a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Ele vai dizer assim o versículo 26, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz, vai a este, ao povo diz, aos ouvidos, ouvires, de maneira nenhuma entendereis. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouviram, e de má vontade fecharam os olhos, para que jamais vejam, e com os olhos ouça, e com os ouvidos não entendam, e com o coração se converte e escure. Paulo está falando aqui o que o profeta Isaías profetizou a respeito de Cristo, porque eles não compreenderam. Tinha olho, mas não conseguia ver. Tinha ouvidos, mas não conseguia compreender, porque o coração deles estava duro, que rejeitaram a pessoa bendita de Cristo. Cristo veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram essa fonte transbordante, rejeitaram a água da vida, rejeitaram o pão da vida. Então aqui Paulo está dizendo pela questão do pecado. O pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus. E quem é que une o homem, o que leva o homem até a Deus? É a pessoa de Cristo Jesus. Então, como é que a pessoa vai ser curada? Como é que a pessoa vai ser transformada? Como é que a pessoa vai ser liberta? É através da pessoa gloriosa de Jesus. Essa é a mensagem, irmãos, que nós temos que falar, que Cristo é o libertador. Você quer ter uma vida, você quer ser salvo, você quer ter uma vida transformada em Cristo Jesus? Não estou falando das coisas deste mundo, não, irmãos. Estou falando das coisas deste mundo. Se quiser conquistar as coisas desse mundo, você vai trabalhar, você vai acordar cedo, e aí você vai conquistar. Mas para conquistar o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, é através do Senhor Jesus, através de Cristo. O versículo 28. Porquanto quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Havendo ele dito isso, partiu os judeus, e tendo entre si grande discussão, e Paulo ficou 2 anos inteiros em uma casa alugada, recebia todos os que visitavam, e pregava o reino de Deus, e ensinava com toda a liberdade. Esta é a liberdade que nós temos, irmãos, é na pessoa bendita de Jesus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram esse manancial, os judeus rejeitaram essa fonte transbordante, essa água abundante que é a pessoa bendita de Jesus. E aqui Paulo ficou 2 anos, irmãos, ensinando aqui a palavra de Deus, ensinando, pregando em relação ao reino de Deus, que é a única libertação que pertence ao Senhor. Aí o texto vai dizer, o versículo 29, havendo dito isto, partiram os judeus, e tendo entre si grande discussão, quer dizer, discussão qual? Em relação ao que Paulo estava pregando, anunciando Cristo Jesus. E Paulo ficou 2 anos inteiros ainda na casa alugada, e recebia todos os que visitava. O 31, e pregava o reino de Deus, e ensinava com toda liberdade as coisas que pertencem ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Irmãos, eu quero louvar a Deus, eu quero glorificar ao Senhor,
não por minha pessoa, mas pela pessoa bendita de Jesus, por ter me dado graça, por eu terminar o Evangelho de Atos dos Apóstolos hoje. Eu espero que você foi edificado pela palavra de Deus, mais uma vez, não pela minha pessoa, mas pela palavra de Deus, pelo Senhor. É Ele que tem que ser glorificado, exaltado para todo sempre. Se Deus nos permitir, se Deus nos der fôlego de vida, se Ele permitir, nós vamos entrar agora em Romanos. Carta aos Romanos é uma carta maravilhosa. É a carta da justificação, aonde os nossos pais, principalmente Lutero, usou este livro, aonde ele conheceu a verdade a respeito da libertação, da justificação pela fé. E aqui nós vamos entender neste livro maravilhoso coisas poderosas que está na santa palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, todos em Cristo Jesus, e tenha uma boa noite em nome de Jesus.